Vamos lá então, pessoal, para o nosso tempo. Boa noite a todo mundo. Ok? Nós estamos iniciando essa série chamada Relacione-se. E a gente queria falar um pouquinho nesse mês sobre amizade, relacionamento com Deus. Deixa eu perguntar para vocês aqui, vocês têm um amigo? Se vocês têm um amigo, alguém que você possa se relacionar, se abrir, bater um bom papo, alguém que te escuta nos momentos difíceis, então você está um passo à frente. Agora, se você não tem um amigo, eu sinto informar, mas você está perdendo muito. Mas hoje eu queria falar e começar a nossa série falando de relacionamento com o Deus Criador. Como vai o seu relacionamento com Deus Criador? Mas antes disso, deixa eu definir para a gente o que significa relacionar-se: referir, corresponder, demonstrar uma relação, conexão, uma palavra bem viva em nossos tempos, entre uma coisa e outra. E olha só, gente, que interessante, existe vários benefícios para pessoas que se relacionam. Lembre-se, nós não fomos criados para ser uma ilha, ninguém foi criado. A sabedoria bíblica diz que Deus, ao criar Adão, ele fez Eva. Deus não olhou e disse assim: Adão, pega a girafa lá, vai lá e bate um papo com a girafa, que rapaz, você foi feito para a girafa e a girafa para você. Não, Deus cria Eva. Então nós somos pessoas carentes de um bom relacionamento. Eu não sei quem teve aqui a oportunidade de assistir um filme chamado Náufrago. E é interessante aquele filme, eu gosto muito daquele filme, porque o cidadão ele fica preso em uma ilha, e para ele não se sentir sozinho, ele pega uma bola, ele acha uma bola da marca Wilson, e ele então começa a chamar aquela bola de Wilson, e ele bate um papo com a bola toda hora: Wilson, Wilson. E gente, você sente na pele a hora que a bola ela se perde no mar e vai embora. A tristeza daquele homem, como se ele tivesse perdido um companheiro. E os psicólogos dizem que a melhor forma de você vencer uma depressão é você tendo um bom relacionamento. E não é só a depressão, não. Diz que a nossa imunidade, a nossa saúde melhora também quando você tem alguém para se relacionar. E qual mais são os benefícios? Você consegue envelhecer sem uma depressão. Você é uma pessoa otimista. Reparem como pessoas que não têm amigos, elas se tornam pessoas amargas, pessoas negativas, porque elas não têm com quem se comunicar. Mas sabe o que eu fico assustado? Na nossa presente era, chamado pós-modernismo, é com uma frase como essa. Eu vi um pensador da nossa época dizer assim: eu me relaciono com pessoas quando eu tenho interesse. Se eu não tiver interesse, sem relação, sem qualquer sentido de relacionamento. Será que isso é verdade, gente? Será que é verdade que as pessoas só conseguem relacionar-se uma com as outras quando se há interesse? Por exemplo, só um exemplo, se eu chamo o Igor e falo: Igor, vamos sair essa tarde, bater um bom papo, vamos pegar algumas cadeiras, se eu chamo o Sandro, o Adilson, o João, vamos colocar ali na calçada de casa, vamos sentar e vamos jogar a conversa fora, vamos bater um papo. Talvez o Igor pense assim: mas eu vou ganhar o que com isso? Quanto que eu vou ganhar com isso? Qual é o meu lucro com isso ao me relacionar-se com outros? Se não tem lucro, então eu vou dar uma desculpa. Cara, eu estou cansado. Antes, vamos deixar para um outro dia. Mas olha o exemplo número 2. Se eu ligo para o Igor e não falo assim para o Igor: Igor, a gente pode se relacionar, bater um bom papo, horário que estiver melhor para você. O Igor fala: puxa vida, não tem benefício nisso para mim, eu vou marcar um outro dia, ou qualquer outro dia. Mas se eu ligo, no exemplo, por exemplo, para o João, e falo: João, é 1h da manhã, cara, e eu precisava bater um papo com você. Gente, qual é a chance do João ir? Quase que nenhum.
Mas então eu olho para o João e falo assim: João, sabe o que é? Deixa eu adiantar para você por telefone rapidinho. É que tem um negócio aí, cara, e vai gerar R$1.000 para mim, R$1.000 para você. Vai gerar R$2.000 para mim, R$2.000 para você. Gente, qual é o esforço do João de vir até mim bater um papo? Será que pessoas só se relacionam quando existe interesse? Será que é verdade o que esse grande pensador disse? E é por isso que na nossa época nós não temos mais amigos. A gente não consegue bater um bom papo. Vocês sabiam que existem pessoas que elas não estão afim de ouvir uma boa pregação, não estão afim de ouvir um bom louvor. Sabe o que elas querem? Só um abraço. Ela quer encontrar um amigo em que ela possa abraçar, bater um papo com ele, se sentir amado. Só um abraço. Será que é verdade, gente, que pessoas só se relacionam com pessoas quando há interesse? Pensa um pouquinho nisso. Qual é o tipo de relação que você mantém com outras pessoas? E deixa eu falar um absurdo aqui. Se é tão difícil relacionar com um amigo para bater um papo, imagine para você convidar ele para ter um tempo com você de leitura bíblica de meia hora por semana. Dá para a gente tirar meia horinha para a gente meditar e crescer um pouquinho no relacionamento com Deus? Gente, se bater um papo, jogar a conversa fora está difícil, imagine ter um tempo de devocional com Deus. Aí é que a coisa importa. Aí que as pessoas vão dizer: Anderson, não dá. Inclusive, hoje eu entendo qual que é o sucesso das igrejas que vivem inchadas, que pregam um falso evangelho, que Deus quer relacionar com as pessoas para, a nossa frase, para dar a elas aquilo que elas precisam, e não relacionar com Deus pelo caráter e a pessoa que Ele é. E sabe o que me chama a atenção no ministério de Jesus? Que Jesus está o tempo todo rodeado de pessoas. Leia a Bíblia, você vai ver que a todo tempo Jesus está rodeado de pessoas. Ora os seus discípulos, ora uma multidão. Tem uma multidão atrás de Jesus. Só que essa multidão, ela é interesseira, porque ela está atrás de Jesus, porque Jesus, ele multiplica o pão, porque Jesus cura, porque Jesus realiza milagres, porque Jesus faz diversas coisas. E ora, essa multidão também é religiosa. Gente, entendam um conceito da religião. A religião são várias regras e normas que, se você obedecer, olha o que a religião prega. A religião diz que existe um ser transcendental, um ser acima de todos. Então você tem um montão de normas e regras. Se você obedecer essas normas e regras, esse ser, eu não estou falando exclusivamente dos evangélicos, todos, espiritismo, todos, islamismo. Se você obedecer esse ser, então esse ser tem poder para te abençoar. Se você não obedecer esse ser tem poder para te amaldiçoar. Então você vive uma relação de causa e efeito. Eu fiz tal coisa, agora eu tenho que ir na esquina oferecer uma oferenda a esse ser. Eu fiz uma promessa, agora eu tenho que subir a escada de joelhos, porque esse ser vai me cobrar. E alguns inventam algumas historinhas, que eu acho até engraçado, dizendo assim, que se eu não der o dízimo, esse ser vai mandar o devorador na minha casa, ou ele então vai mandar um gafanhoto e vai acabar com tudo, cara. E a gente passa a viver uma religião, a gente passa a viver uma relação com esse Deus de medo. Esse é o poder da religião. É isso que a religião faz, ela nos aprisiona. Ela nos coloca assim algo no olho e a gente não consegue enxergar mais nada. E você não consegue mais viver. Em contrapartida, tem os discípulos de Cristo. Alguém que se relaciona com Deus por causa do caráter de Deus. Gente, outro dia eu vi um ateu falando, me chamou a atenção. Ele disse assim, eu falei: rapaz, sabe que tem um pouquinho de lógica na frase desse cara? Ele disse assim:
Sabe que eu já li a Bíblia 5 vezes, ele disse. Só que sabe o que me assusta? Que os discípulos de Jesus, os discípulos, aqueles que amam o Senhor pelo seu caráter, parece que eles sofrem muito mais do que vivem uma vida de prosperidade, de bênção, como muita gente prega por aí. Ele até conclui dizendo assim: se esse Deus trata assim os seus amigos, imagine os seus inimigos. E sabe a conclusão que eu cheguei? Eu tenho meditado nessa frase essa semana, essa aqui: o cristianismo é a superação da religião. Guarde essa frase com 7 chaves. O cristianismo é a superação da religião. 90% das pessoas que se convertem depois do primeiro amor, elas passam a se relacionar com Deus através da religião. Eu não posso faltar no trabalho de domingo senão Deus não me abençoa. Eu não posso deixar de dar o dízimo senão Deus não me abençoa. Elas passam a tratar com Deus de uma forma religiosa. E cristianismo é a superação da religião. É um relacionamento além da religião. Entendam uma coisa, gente: a minha relação com o meu próximo e com o próprio Deus, como início da vida, olha que interessante isso, ele está fixado em uma verdade, e essa verdade que nos une não é a Bíblia. Deixa eu explicar esse negócio antes que alguém fale que eu estou falando heresia aqui. Eu acredito na inspiração da Bíblia 100%. Quando eu digo que a Bíblia não é uma verdade que nos une ou não nos dá entrada para a vida cristã, eu estou querendo dizer que a Bíblia ela tem um poder muito mais de nos desunir. Como assim? Não se preocupem com as palavras difíceis que eu vou falar agora, é só para dar um exemplo, eu nem vou explicá-las porque não faz sentido hoje para nós. Por exemplo, o que está certo? Calvinismo ou arminianismo? Qual está certo quando eu falo da essência do homem? O homem, ele é feito de corpo, alma e espírito, ou apenas de uma parte material e de uma parte imaterial? Quando se fala da volta de Jesus, qual é a visão correta? Pós-milenismo, amilenismo ou pré-milenismo? Não é isso, Sandro? Qual é a forma correta? E se eu falar para vocês que tudo isso que eu citei aqui, a base delas estão na Bíblia. Você entende quando eu falo que a Bíblia, ela tem o poder muito mais de nos separar do que de nos unir? Interpretações e interpretações. Inclusive, é possível alguém ser bom de Bíblia, conhecer a Bíblia, mas mesmo assim não ser um discípulo de Cristo. Olha como a Bíblia em si, ela não é uma verdade absoluta para se entrar no reino. Sabe qual é a verdade absoluta para se tornar um discípulo de Cristo? Não é um livro com seus conceitos. A verdade absoluta é uma pessoa. Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa diz assim: eu sou o caminho, a verdade, olha como é a verdade, e a vida. Jesus Cristo. A ponto do apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, chamar de irmão alguns caras que criam no batismo pelos mortos. Eles praticavam o batismo pelos mortos. Lá Paulo não cria em nada disso, e Paulo o chamava de irmão. Mas gente, então logo, cristianismo, é impossível viver um cristianismo se você não se relacionar-se com Deus Criador. Não tem como. Você pode viver uma religião, você pode viver uma farsa, mas um cristianismo não. Se não houver relação com Deus Criador, não existe cristianismo. E tem um cidadão na Bíblia que eu gosto da história dele, o apóstolo Pedro. Eu gosto da história desse cidadão, talvez o apóstolo mais famoso depois do apóstolo Paulo. Era um pescador simples, um cara turrão, um cara teimoso, o cidadãozinho difícil de lidar, hein? Se você conhece alguém difícil de lidar, que trabalha com você, que convive com você, gente, é pequeno perto do cara.
O cara é casca grossa, cara. O cara é pior que corintiano, não é, Sandrão? É duro de lidar com o cara. Não é, Marcelo? Não é, Leonardo? Aí não, né, Leonardo? Gente, é difícil. E, gente, olha algumas coisas que falam da vida do apóstolo Pedro. Algumas etapas principais. Certa vez ele está com Cristo, lá em Mateus 16. E Pedro, ele faz uma declaração, gente, tremenda. Imagina comigo como é difícil esse negócio. Você conhece um cidadão chamado Jesus. Você cresce com ele, você estuda com ele. Você vê ele jogar bola no campinho com os moleques da esquina. E, gente, como é difícil você olhar para esse cidadão chamado Jesus e falar assim: o Senhor é o próprio Deus. Tem ideia disso? Você que tem alguns amigos que você conhece desde a infância, é isso que esses caras faziam. E certa vez, certa etapa da vida de Pedro, Pedro faz uma declaração. Quando Jesus pergunta, viu, quem os homens dizem que eu sou? Jesus fala, e Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cara, a Bíblia fala que teve festa no céu. É sinônimo da conversão de Pedro. Acende a churrasqueira que vamos fazer um festão aqui, que Pedro reconheceu ele como Salvador. Você tem ideia disso? Mas olha só a outra etapa. Na última Santa Ceia, antes de Cristo morrer, Jesus está ali falando o seguinte: Jesus está falando, olha, gente, eu vou morrer, e tem um traidor no meio de vocês aqui. Estava falando de Judas Iscariotes. E sabe o que Pedro fala? Tá, estou fora. Jesus, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Estou disposto. Olha, eu vou pegar uma faca, eu vou arrancar a orelha da negada na facada. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor, Jesus. O meu amor que eu tenho pelo Senhor é um amor chamado ágape, um amor incondicional. Jesus, não tem para ninguém, Jesus. A hora que chegar a patotinha, a guarda romana, a gente vai passar o facão geral. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Gente, convicção de quem Jesus é. Alguns dias depois, Pedro nega Jesus. Quem entende esse cara? Jesus é preso, e Pedro, ele está próximo de Jesus, e o pessoal pergunta, fala assim, viu, você estava com Jesus, né? Você é Galileu, porque o seu sotaque te entrega, cara. Você não andou com ele, Jesus? A Bíblia chega a dizer que Pedro amaldiçoava as pessoas. Não, eu não, você está me confundindo. Eu nem conheço o cara. Eu nem conheço o cara. E Pedro andou com Jesus, viu os ensinamentos de Jesus. Eu fico imaginando como é que Pedro encarou a coisa quando a Bíblia diz assim: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. E o que Pedro faz? Nega na cara dele. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra gente aqui. Você já fez alguma promessa para Deus que você não cumpriu? Bom, se eu for falar aqui, eu vou ficar a noite inteira, porque eu cansei de fazer esse negócio. Deus, eu não falo mais isso. E falei. Deus, eu não faço mais isso. Deus, olha, Deus, me tira desse negócio que eu não faço mais isso. Pelo menos 10 vezes. Ainda bem que eu não tenho diário, senão ia acabar o diário no mês. Falei geral e fiz geral, gente. É isso que Pedro faz. E sabe o que me assusta no amor extravagante de Jesus Cristo? Sabe o que ele vai fazer aqui, depois dessa cena? Ele vai naquela cruz entregar a vida dele por amor a Pedro, por amor a mim, por amor a você, que sempre o negou. Gente, na ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que 3 mulheres vão lá no túmulo de Jesus: Maria Madalena e Salomé. Chegam lá as 3 mulheres, as 3 marionetes. Elas chegam lá e estão batendo um papo com o anjo. E é interessante que quando o anjo fala que Jesus tinha ressuscitado,
Sabe o que eu fiquei pensando? Se coloque só um minuto no lugar de Pedro. Eu acabei de negar o Salvador, eu acabei de negar Ele na cara dura, e Ele ressuscitou. E agora? Como é que fica esse negócio? Mas tem um versículo que me chamou a atenção na Bíblia. Eu confesso a vocês que desde antes dessa semana, eu nunca tinha visto esse versículo. Olha o que o anjo fala para essas 3 mulheres. Nessa conversa de Pedro. Ele diz assim: vão, o anjo está dizendo às 3 mulheres, e digam aos discípulos dele e a Pedro. Olha que interessante, gente. A Bíblia faz questão, ela não fala assim, diga aos discípulos, e aí já estava incluído Pedro e toda a turma. Digam aos discípulos e a Pedro. O Deus Criador faz menção de incluir o nome de Pedro. Você já sentiu alguma vez Deus atrás de você para manter um relacionamento com você, mesmo quando você o nega, mesmo quando você o rejeita, através das suas e das minhas atitudes? Você já teve essa experiência? Deus está atrás de Pedro. Ele entregou a vida dele naquela cruz por Pedro. Ele está atrás de Pedro. E ele diz o seguinte: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhe disse. Olha a nossa leitura dessa última parte, que interessante. Depois disso, Jesus se reúne para comer, ele sempre fazia uma refeição, e o texto diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama realmente mais do que esse? Depois que ele negou Jesus, pensa a sinuca de bico que Pedro está. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Gente, a palavra amor, a gente banaliza a palavra, a gente não dá muita lógica, muito sentido para a palavra amor, não. A gente costuma dizer para a esposa da gente, ou para o marido: ah, eu te amo. E esse mesmo te amo a gente usa para o cachorro: ah, eu amo meu cachorro, eu amo pizza, eu amo chocolate, e daí afora. Só que é o seguinte, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, e o grego não trata o amor desse jeito. O grego, para cada ocasião, ele tem um significado da palavra amor, ok? Por exemplo, eros é o amor sensual. A palavra eros vem de erotismo, de erótico. É aquele amor de casal, aquele amor íntimo, aquele amor que pega fogo, né, Joãozinho? É aquele amor a dois, aquele amor que pega fogo. Mas a Bíblia, mas também o grego diz que existe um amor chamado filéu, que é um amor fraternal, um amor de amigo. E, gente, como é tão bom você ter esse relacionamento de amigo. E amigo que é amigo é aquele que você fica um tempão sem ver, e quando você vê, você fica com saudade, você bate aquele papo tão gostoso. Esse negócio que você não vê o amigo faz tempo, e o amigo vem cobrar você: não liga, morreu, não sei o que lá e tal. Gente, isso é amizade, cara. Isso tem muito mais cara de interesse. A amizade vai muito mais além disso. Mas também,
Existe um amor chamado storge, amor familiar. É aquele sentimento que você sente por pai, mãe, por filho. Mas existe um último aqui, e esse o bicho pega, chamado amor ágape, amor incondicional, um amor sem condições. Presta atenção então comigo, mais uma vez. Eros, o amor sensual; filéu, amor fraternal; storge, amor familiar; ágape, amor incondicional. Entendam o texto agora comigo. Jesus está dizendo assim: Pedro, tu me ágape, tu me ama com amor incondicional. Pedrão, você lembra que você falou que estava disposto a morrer por mim, que você ia cortar a orelha de todo mundo na faca? Ágape. Pedro, tu me ágape. Sabe o que Pedro responde? Senhor, eu te filéu. É isso que está no original. Pela segunda vez, Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ágape. E Pedro, pela segunda vez, eu te filéu. Mas na terceira vez, Jesus diz assim: Pedro, tu me filéu? E Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, eu te filéu. Gente, se Deus perguntasse para você se tu me ágape ou se tu me filéu, Pedro está dizendo em outras palavras: Senhor, eu achei que eu ágape com o Senhor, mas eu te filéu. Sabe por quê? Porque eu não consigo perdoar nem meu amigo que pisou na bola comigo. Porque eu adoro dinheiro sujo, Senhor. Porque eu vivo pisando na bola com o Senhor. Seria altamente hipocrisia eu falar para o Senhor que eu ágape, que eu amo o Senhor com amor incondicional. Tem gente que fez mal para mim, Senhor, que quando eu deito na minha cama, vem aquele sentimento de ódio, e que se eu pudesse pegar o pescocinho e torcer só 5 vezes, eu fazia. Como é que eu vou falar para o Senhor que eu ágape? Como é que eu vou falar para o Senhor que eu amo o Senhor incondicionalmente? Mas sabe o que me chama a atenção? Gente, eu fiquei pensando, falei: rapaz, será que Jesus ouviu direito? Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape, tu me ama incondicionalmente? Pedro fala: não. Eu te filéu. E sabe o que Jesus fala em cada frase de Pedro? Então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Jesus, o Senhor prestou atenção em quem que o Senhor está dando as suas ovelhas? O cara está dizendo que não te ama incondicionalmente não, viu? O cara está dizendo, Jesus, o cara está dizendo que é um amorzinho filéu aí, viu? É um amorzinho que já ele, pega a maletinha dele e sai fora. O Senhor está entendendo? Gente, você já parou para perceber por que Jesus diz para Pedro: então apacenta os meus cordeiros? Sabe o que Pedro entendeu? Pedro entendeu que ele é imperfeito, que ele não pode se relacionar com Jesus. Aliás, que ele pode relacionar com Jesus mesmo sendo um ser imperfeito. Esse é o problema da religião. A religião programa eu e você para ser perfeito. Então, olha gente, o dia que eu falar para vocês que meu casamento é perfeito, o dia que eu falar para vocês que a minha profissão é perfeita, que o meu relacionamento com meus amigos e parentes é perfeito, pode pensar assim: o Anderson está vivendo no inferno. Tadinho dele, cara. O dia que eu falar para vocês que o meu casamento é perfeito, vocês podem chegar à conclusão que eu estou vivendo no inferno. E a religião faz isso. A religião fala para a gente assim: viu? Acerta primeiro a sua vida, depois você vai acompanhar uma comunidade. Quem disse isso? Uma comunidade como essa é lugar de gente pecadora, de gente falha. Ou vocês esperavam entrar por ali e encontrar só anjo sentado aqui? Todo mundo com asa, todo mundo feliz, com um negócio na cabeça.
Não, a igreja de Cristo é composta por gente imperfeita. O que nos une é a cruz de Cristo. É isso que nos une. E Pedro entendeu isso. Lembra aquele Pedrão que batia no peito e falava: não, Senhor, imagina, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Ele entende agora. E quando eu discuto, eu brigo com a minha esposa, sabe a conclusão que eu chego? E ela também. Eu olho para minha esposa e falo assim: gente, como a minha esposa e eu precisamos da cruz de Cristo. Como tem coisa para Deus acertar e corrigir nesse negócio. Querido, vamos correr para a cruz? Senão a gente não vai conseguir mandar esse negócio até o final das nossas vidas. Vamos correr para a cruz? Vamos lá? É isso que a gente faz. E Pedro entende essa coisa certinho, direitinho. Pedro entende que não dá para relacionar com Deus através da religião. Vou lá domingo. Vou frequentar trabalho. Vou frequentar culto. E está tudo certo. Ainda mais se envolver dinheiro. Se eu for dizimista, se eu fazer A, B ou C. Graças a Deus que essa comunidade, pelo menos que a gente vem aqui, se alguém falar aqui que a gente algum dia pediu dinheiro ou oferta, eu lamento muito e eu vou contrariar vocês. Graças a Deus que aqui, gente, a gente luta e bate de sola na religião. Ponto número 2, para a gente encerrar a nossa reflexão. Olha só, ele aceita o nosso amor imperfeito, quando lamentamos muito o fato de sabermos que não podemos oferecer a Ele um amor ágape. Prestem atenção, Pedro fica altamente triste por saber que não pode oferecer a Deus um amor ágape, um amor perfeito. Esse negócio de você falar assim: se eu sou imperfeito, vou viver na imperfeição. Não. Gente, essa dinâmica de tentar oferecer para Deus o amor ágape e sempre oferecer o amor filéu vai ser pro resto da sua vida. Esse sentimento de tristeza de você falar assim: eu não estou conseguindo agradar a Deus, não para conquistar o amor de Deus, para ser grato por aquilo que Ele fez na cruz por mim, e gerar um sentimento de tristeza dentro de você, vai ser para sempre até que Ele venha. O problema é quando eu quero viver na imperfeição, eu pego a graça desse Deus e a torno barata. Eu começo a baratear: Deus, viu, se é imperfeição, então é o seguinte, o Senhor sabe que a carne é fraca, né? O Senhor sabe que não teve jeito, né? O Senhor sabe que eu falei, etc. Isso é tornar a graça de Deus barata. Mas Pedro não faz isso. Pedro, ele fica triste por não poder oferecer a Deus o melhor. 3 reflexões e aplicações para a gente terminar. A primeira: qual é a sua relação com Deus? Qual é a forma que você e eu, nós nos relacionamos com Deus? Quem sabe você fala: Anderson, para ser sincero para você, eu não tenho relação nenhuma com Deus. Eu gosto do grupo, eu gosto das músicas, eu gosto da história de Jesus. Sabe Pedro? Pedro fazia isso. Quando Jesus, no começo, quando Jesus falava para Pedro assim: ô Pedro, você gosta dessa relação comigo? Pedro fala: olha Jesus, quando o Senhor multiplica pães, peixe então, Jesus, quando eu vejo o Senhor curando, e o pessoal endemoniado, e sai correndo, aquele alvoroço, eu amo Jesus. Mas quando o Senhor começa com esse papo de cruz, quando o Senhor começa com esse papo que tem que perdoar 70 vezes 7, quando o Senhor começa a falar que se alguém bater de um lado da cara, dá o outro, Jesus, aí eu filéu, aí eu estou fora. Qual é o tipo de relação que você tem com Deus? Quem sabe ela é tão rasa, que você nem percebe Deus chamando você para viver uma relação profunda com Ele. Qual é o tipo? Número 2, e qual é a sua relação com o teu próximo? Você tem feito amigos intencionalmente para levá-los para o reino de Deus, para oferecer o melhor para eles, que é a vida eterna? Gente, inclusive em relação com o próximo, para mim só tem uma chave que consegue manter um casamento: princípio do perdão.
Errar a gente erra todo dia. Mas se a minha esposa não me perdoar ou vice-versa, esse negócio se rompe. E quem perdoa, joga no esquecimento. Olha que interessante esse versículo, que diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se eu só amo minha mãezinha, meu irmãozinho, o meu vizinho, aqueles que me fazem bem, que recompensa tem? Quanto é difícil amar aquelas pessoas que nos dão prejuízo, sejam elas financeiras, sejam elas psicológicas, aquelas pessoas que abrem ferida dentro da gente. Olha o que Jesus fala: se vocês só amam quem está ao redor de vocês e fazem o bem para vocês, que diferença tem? Nenhuma. Os publicanos, nenhuma. E para encerrar, vamos para a prática. Pratique. Tenha sede de Deus. Que vocês possam, e eu, chegar no final da nossa vida e falar assim: Anderson, como valeu a pena viver essa vida. Como eu vi Deus transformando e abençoando a minha família. Como eu tive comunhão com esse Deus. E com o seu próximo. Se você tem problema de perdão com alguém, gente, o princípio do perdão é o seguinte: certa vez eu fui conversar com duas pessoas e é interessante. As duas pessoas, isso é normal, não é nenhuma novidade para ninguém aqui, uma aponta para a outra. Mas quem errou foi ele que falou isso. E a outra, quem errou foi ele. E fica nesse bate-papo, etc e tal. Sabe qual é o princípio do perdão? Vá e perdoa. E se a pessoa não quiser perdoar, perdoe do mesmo jeito. Abra as grades do seu coração e liberta essa pessoa. Fala: você está livre, vai embora. Eu não vou criar uma raiz de amargura aqui dentro, prender essa pessoa e ficar martelando e martelando. O meu dia está ótimo, mas quando eu vejo aquela pessoa amargou o negócio. Não, abram a janela do seu coração e fala: vai embora, você está livre. A cruz de Cristo é muito mais forte do que esse sentimento que está me escravizando e acabando comigo. Vamos orar, gente, para a gente encerrar o nosso tempo? Gostaria que por um minuto você pensasse como tem sido o seu relacionamento com Deus. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você consegue sentir que Deus está atrás de você, chamando para você viver uma nova vida com Ele? E eu gostaria que agora, por 2 minutos também, você pensasse em algumas pessoas que talvez tenha magoado você profundamente. Eu gostaria que baixinho, entre você ou na mente, você orasse pedindo para que Deus lhe desse força para você a perdoar. Vai no fundo do seu coração e liberta essa pessoa, em nome de Jesus. Liberta essa pessoa para sempre. Seja na área amorosa, seja na área profissional, seja prejuízo, seja pais familiares. Liberta essa pessoa do seu coração em nome de Jesus. E convida agora a Deus para ter um relacionamento profundo com você. Que 2015 seja o ano da virada na tua vida. Grandioso Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por essas pessoas que aqui estão diante de mim, ó Pai. Senhor, o Senhor conhece a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Eu sei que o Senhor não quer relacionar com elas através da religião, através, ó Deus, de um consumismo freado, mas eu sei que o Senhor quer relacionar com essas pessoas através da sua graça, ó Deus. Pai, eu peço que o Senhor faça verdadeiros milagres na vida das pessoas que aqui se encontram, Pai, tanto num relacionamento mais profundo com o Senhor, tanto, ó Deus maravilhoso, com o próximo, Pai, de cada um que aqui se encontra. Se há, Pai, intriga no meio do lar, que o Senhor possa curar essas feridas, que a sua cruz possa fazer toda a diferença, Deus. Se há também, ó Deus, no meio profissional, em todos os meios, Pai, que a sua cruz possa fazer diferença, Deus. E obrigado, Pai, pelo Senhor não desistir da gente jamais, assim como o Senhor fez com Pedro.
Obrigado, ó Pai, porque eu vivo dando cabeçada nessa vida e o Senhor está sempre atrás de mim, ó Pai. Pai, como diz a sua palavra, que o Senhor possa terminar a obra que o Senhor começou em nós, ó Deus. Nos dá uma boa semana, Pai, e nos dá sensibilidade para ouvir a sua voz no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Está encerrado, pessoal, esse trabalho.